Boa tarde, eu sou Viviane, produtora da Cineoeste, e no episódio de hoje vamos entrevistar Michele Ascari e Rafael de Almeida, dois grandes realizadores. A Michele trabalha com fotografia e iluminação, e o Rafael é um grande pensador, curador, realizador também de vários projetos audiovisuais. Sou paulista, atualmente estou vivendo em Goiânia, já faz 4 ou 5 anos. E sou aluna do curso de Cinema e Audiovisual da UEG, te conheci lá, coordenador do curso. Também trabalho, estou no mercado, atuando profissionalmente, sou assistente de câmera, diretora de fotografia, trabalho com produção há algum tempo, em festivais e eventos. Eu sempre tive interesse assim, em estudar cinema e entrar para essa área de direção de foto. E lá em São Paulo foi um pouco difícil, assim, o mercado era mais bruto. E aí fui estudar iluminação cênica, foi uma forma que eu entendi na época, um movimento que fazia sentido para mim, assim, me aproximar ainda mais da direção de foto, de estudar iluminação, pensar composição e tudo. Depois fui para Buenos Aires estudar cinema. Fiquei horrorizada, assim, eu não me adaptava àquilo, à academia, achava achava horrível. Eles pensam o cinema de uma forma interessante também, no sentido de pensar o cinema dentro do curso de arquitetura, de pensar a espacialidade, mas era um movimento acadêmico que estava vindo muito de contrário de tudo que eu estava entendendo enquanto artista, de pensar processo criativo, de pensar de outras maneiras, assim. Vim para Goiânia, vim para estudar na UEG e tentar de novo me formar. Casei com Goiânia, então acabei me aproximando muito da cidade e o mercado e a cidade me acolheram muito, assim, então... E como você tem percebido essa entrada no universo do fazer cinematográfico em Goiás por meio da direção de fotografia, assim, né? Como você disse que você trabalha com assistência de câmera, alguns projetos já como diretor de fotografia, ou seja, você está aí... Eu acho que o começo foi um pouco difícil, assim, me senti intimidada com as pessoas, é um mercado predominantemente masculino, assim, e eu acho que no começo eu mesmo me intimidei com isso, sabe? Mas a verdade é que não tem gente no mercado. E quando eu comecei a trabalhar, as coisas foram acontecendo muito rápido, assim. O primeiro set que eu fiz em Goiânia era para ter entrado como a terceira assistente num curta-metragem. E aí o segundo caiu, eu subi para a segunda e na semana seguinte eu já estava fazendo mais um batalhão de publicidade e de curta-metragem, nunca mais parei, assim. Tem espaço para mulher atuar, ainda que tenham poucas mulheres, é fácil de alguma maneira se afirmar no mercado, sabe? Se você demonstra um bom trabalho e vai cavando seu espaço e metendo a cara e falando com gente, assim, preciso, tô aqui e tal. Como que você percebe as reverberações disso nesses caminhos que você está alcançando já? Eu acho os cursos, né, oficinas, cursos livres, o trabalho na universidade. A universidade, assim, eu sinto aqui em Goiânia, em Goiás, na verdade, o próprio IF, ela tem a particularidade de inserir muito as pessoas no mercado, assim. E eu acho que isso é muito bom para quem está começando, para quem quer, mas não sabe por onde ir. Sabe? Eu acho que o curso é a ponte que você vai se conectar com o mercado e que você tem que aproveitar da maneira mais madura, assim, os 4 anos que você estiver lá, para você conseguir cavar esse espaço. E é um lugar de troca, assim, é muito... O mercado é pequeno ainda, é incipiente, a gente se conheceu dentro do curso, mas também fazia trabalhos que são muito paralelos, com pessoas juntas. O próprio Pirinópolis Doc, que é uma coisa que você tá desde o começo que eu tô... Eu fiz câmera de um filme seu. Eu tento muito fazer esse trânsito, né, assim, entre o acadêmico e, de fato, a realização, assim. Como professor da UEG e ministrando disciplinas que são disciplinas de realização, né, realização de documentário, de ficção, que é importante para mim, de fato, que esse trânsito entre a pesquisa e a realização aconteça para que dentro da sala de aula a gente consiga, né, os nossos alunos, para que eles, enfim, se sintam motivados a acreditar no mercado e de fato ir mudando pouco a pouco que a gente, na realidade que a gente vive, assim.
inclusive do ponto de vista do fomento público, né, das políticas que influenciam diretamente na fonte de renda desses novos profissionais, etc. Eu sou graduado em comunicação, depois eu fiz doutorado em multimeios, estudando cinema documentário, né, sobretudo numa interface com cinema experimental. E foi muito legal, assim, porque a partir também dessa pesquisa, assim, eu comecei a entrar em contato com o trabalho de muita gente que influenciou diretamente numa série de coisas que eu estava tendo interesse de encontrar e de ampliar também o meu repertório, né, meu leque de referências, dos curtas que eu fiz, tanto documentais como aqueles que são completamente experimentais. E é esse tipo de trânsito que eu faço aí, né? Tá de fato muito ligado à pesquisa, né, assim. Mas eu costumo separar as coisas, sobretudo do ponto de vista da produção, assim, que eu acho que é algo que a academia não consegue acolher também, né? Algumas pesquisas, por exemplo, de processo criativo. Então o que eu costumo fazer é pesquisar e analisar trabalhos de outras pessoas que me interessam e publicar os resultados disso, mas de fato incorporando isso enquanto referências para o meu próprio trabalho, para a minha própria pesquisa artística. Eu fico vendo a sua trajetória sempre perspassou essa coisa da universidade de alguma maneira. Você tinha um festival que era um festival universitário. É verdade. Na cidade, assim. Você é super novo, mas tem uma trajetória muito grande. Você acha que isso de você pensar sempre a universidade vem de onde, na verdade? Não sei. Assim, eu confesso que talvez, quando eu ainda estava cursando a minha graduação, quando comecei a estudar não tinha nem cinema, nem rádio e TV em Goiás, né? E aí teve um momento que eu comecei a fazer muito curso, assim, muito curso livre, muita oficina de festival e etc. E aí eu comecei a ter contato também com a produção que era realizada em Goiás e naquele momento, pelo menos, eu considerava que não era uma produção muito expressiva, né? E aí comecei a me propor a experimentar coisas, de ter interesse de fato abrir um espaço que não existia até então naquele momento, que foi o festival o Miau, né? Que eu organizei junto com um amigo, Douglas, durante 3 anos, na verdade. E que permitiu que a gente conhecesse muita gente, que a gente trouxesse muitos universitários de outras universidades para cá. Eu nunca me esqueço, assim, e na época eu era bem novo mesmo, do tanto que a gente precisava de trabalhar com marketing cultural para poder convencer os empresários goianos da necessidade de fato, apoiar iniciativas como aquela, né? E como essas que a gente ainda continua tendo aqui. Eu me acordo muito bem de uma vez que eu tinha tentado várias vezes uma reunião com um gerente de um hotel para poder tentar conseguir hospedagem, né? E ele nunca me atendia, assim, ele sempre estava com a agenda cheia, etc. E aí no final das contas, eles não iam me atender de fato e falaram assim, simplesmente deixa aqui o material, né? Assim, o material que você tem para poder apresentar o projeto, que ele vai dar uma olhada e te dar um retorno. Deixei o material lá, tinha preparado um book de captação, né, numa pastinha, tinha feito um bottom e tal, não sei o que. Deixei tudo lá, peguei o ônibus de volta, aí quando eu tô descendo em casa, o meu telefone toca. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo. Então, aqui, sou secretário do gerente e tal, não sei o que. Ele quer se reunir com você, ele viu seu material e gostou, quer se reunir com você daqui 20 minutos. Você consegue estar aqui? Eu tinha levado 40 minutos para poder voltar, chegar em casa, né? Aí eu disse, claro, sim, vou demais. Pode ser que eu me atrase um pouco por causa do trânsito, mas eu tô quase chegando. Aí peguei o mesmo ônibus de volta e voltei lá para poder me reunir com ele. Então, e me lembro que deu certo e que a gente conseguiu a hospedagem que a gente precisava, assim, num hotel que na época era 4 estrelas para 15 convidados, sem precisar de pagar absolutamente nada. Assim. Para dar um exemplo, eu me lembro que um dos primeiros festivais, se não foi de fato a estreia, do primeiro filme do André Novaes, que foi o Fantasmas, ele foi exibido no Miau, assim. Então é muito legal perceber o quanto as pessoas que passaram, que a gente trocou e etc, continuaram foram construindo as suas próprias trajetórias, assim. Então por isso que eu acho que a universidade, ela de fato é um espaço de experimentação, né, e que permite que aqueles que de fato têm interesse, assim, como você disse, né, de se encontrar, eles de fato conseguem se encontrar e se inserir no mercado, né. Bom, no final do ano você está formando em cinema e audiovisual, e quais são os seus planos, assim? Você pretende continuar na cidade? Eu tô no 8º período agora, assim, tô escrevendo meu TCC, que tá sendo uma coisa mais difícil de novo, mas tá sendo importante, de fato, assim, para mim entender também essa trajetória da academia e como me vincular a ela, assim.
vim de uma escola que era uma escola livre, super do processo criativo. É uma escola, enfim, é uma escola de teatro lá em São Paulo, chama-se Escola de Teatro. E é uma formação muito horizontal. E o espaço da universidade era um espaço que me incomodava por não ter tanto essa horizontalidade, assim. Eu pretendo agora tentar um mestrado e pensar algumas opções de como, através do mestrado, conseguir pesquisando coisas que são do meu interesse, assim. Meu interesse enquanto pessoa criativa, enquanto artista, enquanto que eu pretendo, os lugares que eu ainda pretendo chegar, assim. Eu tô com um filme que eu fiz na universidade e que tá tendo uma resposta legal, assim, apesar de todos os defeitos de um filme universitário. Como é o nome do filme? Alô Mamãe, sobre um imigrante haitiano que vive em Goiânia, uma história de ficção. Eu tô com um projeto de série documental que eu tô desenvolvendo. É uma série sobre processos criativos, ela chama Matéria-Prima, e eu tô buscando exatamente entender, através de todos os artistas, de diversos tipos de criação, assim, o que faz cada um conseguir criar, assim. Isso também é uma busca minha, né? Então eu acho que eu tô buscando pessoas para tentar me responder. Sim. E eu vim do mercado completamente saturado, assim, era difícil demais conseguir fazer o que eu queria e muito mais ganhar. Assim, e aqui eu consegui ter uma estabilidade financeira muito boa. Eu não sei se pretendo sair daqui por agora, assim, eu pretendo ficar pelo menos mais um tempo aqui. A gente tem editais aqui que são muito mais acessíveis, editais estaduais, municipais, que são editais que em São Paulo eu não acessaria nunca, assim, porque é de gente muito grande. Pessoas, tipo, pequenas produtoras, assim, elas não conseguem esse tipo de edital. Apesar dos problemas que a gente enfrenta aqui, sim, você ainda acha que está melhor do que... A gente tem problema para receber, mas pelo menos a gente tem, né? O edital, assim. Lá era uma coisa completamente longe, assim, de mim. O mercado está muito em expansão. Então é fácil você construir seu espaço, você crescer e você começar a cavar a possibilidade de projetos seus mesmo, sabe? Você me ajuda muito nisso, como orientador, porque eu acho que você constrói uma trajetória, assim, como docente, como artista criador, que é muito interessante, né? Assim, na academia, você não tem mais pra onde ir, quase. Você já é pós-doutor, tão novo. E agora coordenador de curso, que é uma responsabilidade maior, né? É difícil também lidar com essa burocracia da... Isso do curso, na verdade, eu nem tô mais na coordenação do curso agora, né? Assim, tô num trabalho que talvez seja um pouco mais burocrático. Coordenação do campus. Que é a direção do campus, né? Então, isso me faz pensar a partir de questões muito estruturais, assim, como também esse papel burocrático do gestor universitário pode, de fato, impulsionar as carreiras, né, das pessoas que estão cursando cinema audiovisual ali. Enquanto professor de cinema especificamente e realizador, eu penso que há de fato um interesse em mim de continuar experimentando uma série de coisas, né? Então por isso que eu nunca consegui de fato me desvencilhar da produção, assim. Então, hora ou outra, eu sempre estou fazendo alguma coisinha. Eu me coloco também uma certa responsabilidade de não parar com isso completamente, assim, né? Porque talvez fosse um contrassenso, assim, eu pelo menos penso isso por enquanto, ser um professor de realização que não realiza nada. Então eu fico tentando sempre realizar, por mais que às vezes eu não consiga ter o tempo suficiente para me dedicar a grandes projetos, né? Então, enquanto realizador mesmo recente, eu estou distribuindo um curta experimental, né? Feito todo em found footage, que chama Wide Awake. Já foi exibido em festivais que eu considero bastante, como o Fronteira, né? Também como o Vitória Cine Vídeo. Vai ser exibido no Goiânia Mostra Curtas agora. E estou finalizando esse curta que a gente trabalhou junto, né? Que se chama Ainda Ontem, sobre a relação entre netos e avós a partir de um dispositivo criado junto com uma série de alunos, né? Então, estou muito orgulhoso desse projeto, assim, com esse trabalho de curadoria, por exemplo, que eu faço aqui no Festival de Pirinópolis, né? Assim, sempre faço a vinheta também, tento trazer, enfim. Então, toda vez que eu venho para cá também, eu aprendo um monte de coisa e que aprimoro minhas aulas, que eu amplio minhas referências, levo isso para dentro da sala de aula. Na verdade, a gente acaba nem falando disso, mas você começou fazendo direção de arte, né? Durante algum tempo você fez direção de arte, assim. E hoje como é que você vê? Assim, você tem vontade de, sei lá, parar de dar aula e viver só de produção ou parar de... Isso, assim, como é que é para você daqui nos próximos anos?
Que Rafael que você vê? Eu não consigo me pensar sem parar de dar aula, assim. Eu me vejo como um professor, de fato, assim, mais do que realizador, inclusive. Mas não perco de vista de que a gente está inserido num mercado, né? Então é por isso que eu considero também que foi importante esse tempo que eu trabalhava com direção de arte para filme publicitário, assim. E é uma coisa que eu sempre falo, assim, às vezes a gente também fecha muito o nosso leque de atuação, né? A gente trabalha com cinema e audiovisual, então na verdade a gente poderia trabalhar com uma infinidade de produtos, por mais que a gente às vezes tenda a perceber alguns produtos como menores, né? Ou como se isso fosse legais. como se não fossem não tão legais de trabalhar, né? Tipo, não vou fazer um filme de casamento, ou não vou filmar um batizado, um aniversário. Então acho que falta também às vezes para os nossos produtores aqui pensar em como vincular essas duas coisas, né? Ou seja, como manter essa produtora também sustentável a partir daquilo que ela consegue junto com a iniciativa privada, para além dos projetos próprios que ela quer desenvolver a partir da né? A partir dos poderes públicos. Eu de fato consegui me manter bem quando eu estava só no mercado publicitário. Por mais que ele fosse muito estressante, né, assim, e me impedisse, por exemplo, de pesquisar e etc, ou de me aprimorar enquanto pesquisador, né? Rafa, eu tô me inserindo nesse mercado há 4 anos, é um tempo relativamente pequeno, assim, e eu já vejo muitas mudanças, assim. Surgimento de muitas produtoras, surgimento de muitas leis de incentivos nacionais para produção. Como é para você, assim, que tá há mais tempo nesse mercado, que já tá atuando mais de 10 anos no mercado, assim, ver esses profissionais que você viu nascer no Miau? Como que você vê essa mudança, assim, do mercado? No passado, né, assim, nesse momento, assim, que nem é um passado tão distante, ele ainda é relativamente recente, havia talvez uma tentativa de que essa criação fosse muito guiada por um senso de experimentação e de curiosidade pela linguagem do cinema e das possibilidades expressivas que ela trazia, né? Muito mais do que de fato de estar pensando de uma forma muito estratégica em um determinado currículo que pudesse alcançar uma determinada pontuação para poder alcançar os editais da Ancine, por exemplo, né? É um achatamento, né, que esse tipo de política pode gerar. Muitos dos realizadores que têm de fato interesse em pesquisa de linguagem, né, em cinema experimental e etc, e que não vão de fato realizar obras que vão alcançar o grande público ou que vão entrar nas salas de cinema a ponto de fazer determinados tantos mil espectadores, eles não vão de fato mais conseguir acessar esse tipo de recurso. Então é muito temerário que políticas como essa comecem a vigorar, porque elas podem acabar impedindo a expansão e a renovação dessa linguagem, né? Assim, então eu penso que é importante que haja de fato um movimento de resistência a esse tipo de política, né? Para que a gente continue pensando que essas pessoas que estão se formando agora tenham acesso e condições de fato desenvolver seu trabalho da melhor maneira possível, né? Obrigada, é muito bom assim poder conversar com você, porque é uma pessoa que eu acompanho o trabalho e acompanho o trabalho enquanto realizador. Você tem interesses muito genuínos, assim, e é muito legal ver isso refletido nas coisas que você faz, de fato, sabe? E eu me interesso muito por essa busca que você tem, né? Que é uma busca que está muito bem direcionada, assim, de fato instrumentalizar um pouco as coisas, porque o mercado ele não vai estar de fato de braços abertos para nos acolher com um forte abraço e um beijo, dizer vem aqui, né, sentar nessa sua cadeira de diretor. Então a gente de fato precisa de arregaçar as mangas e ir permitindo reconhecer que a gente precisa de somar estudo e trabalho para a gente alcançar aquilo que a gente quer. E eu consigo perceber isso muito claramente em você, então por isso que eu fico feliz da gente poder ter essa conversa aqui hoje. E agradeço o pessoal aí Obrigada, gente. Pela conversa. Obrigado.